queridos e abençoados irmãos, como de costume, com muita alegria e satisfação, eu venho trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. Nesta manhã linda e abençoada de quinta-feira, que o nosso Deus Todo-Poderoso nos proporcionou, amém? Então que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração, aleluia? Então dá a paz, Senhor, meu filho amado. A paz, Senhor, que Deus, como estaria essa sensação que vamos estar lidando com muito sorriso também. Muito sorriso. Que eu digo, vamos estar lidando com a mamãe, mas que é de Deus, Aleluia, de vai Deus. Deus que vai na tua vida. Aleluia! E a palavra é de Senhor. A palavra do Senhor, em nome de É Jesus. de Jesus. Aleluia! E a palavra que nós viemos trazer ao vosso coração, ela se encontra no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 9 e o versículo 46, amém? E o nosso filho abençoado, amado, esse menino muito usado, instrumento de Deus aqui nesta terra, eu trouxe ele aqui para fazer essa mensagem comigo, porque é bem propícia, meus irmãos, que vai falar sobre criança, meus irmãos, amém? Como nós devemos ser parecidos com eles, meus irmãos, o quanto nós devemos aprender com eles, meus irmãos, a pureza do coração, a inocência do coração. O Senhor espera isso de nós, meus irmãos, para que assim, meus irmãos, nós herdemos o reino de Deus, meus irmãos, porque se nós não formos como as crianças, meus irmãos, nós não herdaremos o reino de Deus. A palavra de Deus é clara em questão a isso, meus irmãos, porque a criança, meus irmãos, ela não tem orgulho, ela não tem vaidade, ela não tem ganância, meus irmãos, até a dependência deles, meus irmãos, por nós pais, meus irmãos, já nos deixa grande ensinamento, meus irmãos, de nós sermos completamente dependentes do nosso Deus, do nosso Pai celestial. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Nós temos que ser dependentes de Jesus, meus irmãos, assim como eles, meus irmãos, tão pequenos, depende de nós, meus irmãos, para estar ali ensinando, estar ali, meus irmãos, suprindo as suas necessidades. Assim nós também, meus irmãos, temos que esperar todas essas coisas do Senhor, do nosso Pai celestial, que Ele nos mantenha, que Ele nos sustente, que Ele nos guarde, meus irmãos, e que Ele nos ensine o caminho que nós devemos andar. Amém? Quer falar alguma coisa, meu amado? Quero. Fala, meu anjo. Eu queria falar, a mamãe tá certa, né? Tá certa? É, porque eles sempre falam assim pro Satanás, ó. E que vem que eu vi assim, ó. Sai, Satanás! Não vou nunca Verdade, em mais. nome de Jesus, glórias a Deus. Amém? Então vamos meditar na palavra do Senhor e depois viemos trazer um pouco mais da reflexão desta palavra. Aleluia? O maior no reino do céu. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual seria deles o maior. Aleluia? Mas Jesus, sabendo o que lhe passava no coração, tomou uma criança, colocou junto a si. Ele disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, este é o que é grande. Glórias a Deus, aleluia, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós temos, meus irmãos, que nos diminuir, meus irmãos, para que o Senhor cresça grandiosamente em nossas vidas, assim como João Batista fez, meus irmãos, que diminua eu para que ele cresça. É necessário que isso aconteça, meus irmãos, para assim, meus irmãos, o Senhor diz nos usar tremendamente. Eu nem digo aqui para ele dar o reino do céu, meus irmãos, porque somente, meus irmãos, aqui sendo usado por Deus, meus irmãos, pela graça já é uma grande maravilha, meus irmãos. Então, meus irmãos, o reino do céu, meus irmãos, será somente algo ainda mais maravilhoso que nós receberemos do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glórias a Deus. Então nós temos que aprender muito, meus irmãos, com as crianças, que esta palavra que nós deixemos aos vossos corações. Peça para Deus hoje nas tuas orações constantemente, para que você tenha um coração voltado, igual aos das crianças, a Deus, meus irmãos. Um coração puro, um coração sincero, um coração verdadeiro, meus irmãos. Que você possa pedir continuamente isso para o Senhor. Você tem que ser como uma criança. Você tem que, meus irmãos, voltar ao primeiro amor, meus irmãos. Você tem que ter esse amor puro, sincero, verdadeiro com o Senhor, meus irmãos. Sem esperar nada em troca, sem esperar alguma bênção, uma resposta de Deus. Mas que você ame a Deus porque o seu coração anseia por Ele. Anseia pela presença dEle. Amém, meu filho? Amém. Pode falar, meu amor. Agora eu quero falar que essa música é abençoada que vai no seu coração. Que eu e a mamãe estamos aqui, que essa música é abençoada. É abençoada. Vai pegar fogo e vai pegar fogo. Oh, glórias a Deus. É verdade, meus irmãos. Então que você aprenda
aprenda cada dia mais, porque muitas das vezes, meus irmãos, nós sim ensinamos os nossos filhos, ensinamos as crianças, devemos ensinar as crianças nos caminhos do Senhor, mas nós temos que aprender muito com eles, meus irmãos. Nós aprendemos muitos com eles, meus irmãos. Então volte a ser criança, não nas tuas atitudes, em ser inconsequente, irresponsável, mas com o seu coração, que o seu coração verdadeiramente e seja puro igual o das crianças, meus irmãos, que saiba perdoar, meus irmãos, que saiba, meus irmãos, amar, meus irmãos, com pureza, com verdade, com sinceridade, porque a criança, meus irmãos, se você olhar bem, meus irmãos, elas não fazem acepção de pessoas, meus irmãos, elas não fazem acepção de raça ou cor, meus irmãos, elas amam todos da mesma forma e da mesma maneira, meus irmãos. Se tu olhar aqui pelo nosso abençoadinho, nosso filho Edward, meus irmãos, ele, meus irmãos, tem um grande amor, tem um grande carinho, meus irmãos, guardado dentro do seu coração, não tem maldade, não tem malícia, meus irmãos, é completamente puro, meus irmãos, é uma dádiva, é uma grande bênção ter ele aqui dentro de casa, meus irmãos, nós termos recebido este presente, essa herança de Deus, meus irmãos, é uma alegria grandiosa, é maravilhoso, meus irmãos. Então, meus irmãos, aprenda com a criança que tem aí dentro da sua casa, aprenda, meus irmãos, e seja assim como ela, meus irmãos, não na forma de agir, como eu disse, meus irmãos, mas na forma do seu coração, meus irmãos, o coração da criança que é puro, meus irmãos. Eles sabem perdoar, eles não guardam nada no seu coração, meus irmãos. Se alguém fizer mal para ele agora, meus irmãos, e a pessoa logo vinha pedir perdão, ele vai perdoar, meus irmãos. Ele não guarda nada no seu coração e nós temos que fazer isso, meus irmãos. Não podemos guardar nada de ódio, orgulho dentro do nosso coração, meus irmãos. Devemos, meus irmãos, ter somente pensamentos de paz, somente sentimentos bons guardados dentro de nós. Que é isso que faz total diferença na vida, meus irmãos. Posso falar uma coisa, mamãe? Nossa, amém? Pode, meu filho. Ai, eu também que pular a cabeça de Satanás. Tem que pular eu também, Satanás. porque eu quando eu brinco com a Puninha, tudo mais com a Puninha, o papai pede para eu pedir desculpa para a Puninha, eu Isso, pido tem que aí. pedir desculpa pra maninha. É, que sempre outras pessoas machucam eu, ou eu machuco outras pessoas, tem que pedir perdão. Tem que E pedir não perdão. falei aquela mensagem sobre dizer que tem que pedir Aleluia. perdão. Tem que pedir perdão. Se briga com a Poninha ou briga com outra pessoa, tem que pedir perdão, tem que pedir desculpa. E quando a pessoa te vir te pedir perdão, te pedir desculpa, tu tem que aceitar com o seu coração verdadeiro e sincero, né, meu filho? Amém? Até isso nós aprendemos com eles, que eles são umas bênçãos. E o que mais me deixa alegre, que nós devemos aprender com as crianças, meus irmãos, é a forma deles se alegrarem com qualquer coisa, meus irmãos. Com qualquer coisa que você dê pra eles, meus irmãos, até mesmo a tua presença ali, meus irmãos, a tua atenção, o teu carinho, eles já se alegram com isso. Eles se alegram, eles se satisfazem com pouco, meus irmãos. Com pouco, meus irmãos, eles já se alegram, meus irmãos. Já enche o coração deles, meus irmãos. E assim nós devemos também se alegrar, meus irmãos. Quando o Senhor nos abençoa, muitas das vezes está focado somente nas grandes coisas, nas grandes obras, e você não está vendo a alegria, a maravilha das pequenas coisas, meus irmãos, que para nós é pequeno, mas para as pessoas que não têm é grande, meus irmãos. Então dê valor às pequenas coisas, meus irmãos, dê valor, se alegre com o que o Senhor te dá, meus irmãos, se alegre. Se você tem uma casinha pequena, se alegre na casinha pequena. Se você tem um carrinho pequeno, se alegre nesse carrinho pequeno, meus irmãos. Se você tem uma casa grande, se alegre. Se você tem um carro melhor, se alegre. De qualquer maneira, você tem que se alegrar no Senhor. E isso nós aprendemos muito com as crianças, meus irmãos, porque eles, meus irmãos, não precisam de muito para fazer eles felizes, meus irmãos. Pouco, o mínimo que você fizer, eles já irão ficar completamente satisfeitos, meus irmãos. E isso nós temos que, meus irmãos, guardar dentro do nosso coração. A gratidão que eles têm, nós temos que ter para com o nosso Deus, meus irmãos. Amém? Pode falar, meu filho. Eu quero falar porque hoje já dizendo Jesus ama nós. Quando o papai fez a cara pra nós, tudo, eu fiquei alegre. Amém. Glórias a Deus. Quando o papai faz as coisas pra ti, tu fica alegre? Fica muito feliz. Eu fiquei assim, me dá, papai. Ai, que lindo. O papai falou uma coisa pra mim, me dá, papai. É verdade, ele é muito grato. E isso nós temos que aprender também, né, meu filho? Muitas coisas, infinitas coisas nós temos que aprender com as crianças. Porque Que o papai tudo que faz de seja. bom pra eles, eles se alegram, eles são gratos, verdadeiramente gratos, meus irmãos. E às vezes é uma mínima coisinha, meus irmãos, e eles são muito agradecidos, verdadeiramente. Amém, meu filho? Pode falar. Amém? Então a gente vai cantar um louvorzinho e vamos encerrar essa mensagem para não ficar muito longo. E o louvor que nós vamos cantar é assim, ó. Deus Quero ser como criança e te amar pelo que é.
voltar à inocência. Depois eu trovo a minha mensagem. Acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Mas eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me com os teus braços de amor. Oh, glórias a Deus. Volte à inocência, meus irmãos. Volte a ser criança, meus irmãos. Volte o seu coração para Deus, meus irmãos. Porque, meus irmãos, é tão maravilhoso sentir o abraço do Senhor. É tão maravilhoso sentir essa presença, meus irmãos. Esse cuidado do nosso Deus eterno, meus irmãos. Amém? Então agora o pastorzinho Edward vai deixar uma oração em nome de Jesus e vamos encerrar essa mensagem, tá, meu filho amado? Tá. Pode orar então, em nome de Jesus. Tá. Ora pelas pessoas, que eles tenham amor no seu coração, que eles perdoem em nome de Jesus, que eles voltem a ser criança, com seu coração voltado ao Senhor, amém? Amém. Ora então, meu filho amado. Senhor, para mandar, se Deus me apaixonar mais, Senhor, pelo meu professor de ligar, assistência, Senhor Jesus. mensagem de não de Jesus, bate o meu olho para distância de Jesus, não de Jesus, Senhor, Deus, várias pessoas, aquelas pessoas que Jesus que assuntam com ela, coisas para pedir perdão, Senhor Jesus, não de Jesus, amém. Vai liberando perdão, Senhor Jesus, em nome de Jesus, vai entrando nesses corações, Agora Pai, bota que no teu precisam coração. e que Meu anseiam Pai, mas por Deus ti, de em nome Jesus, de já Jesus, tô Pai. assim, assim, Toda Jesus. tristeza cai por terra agora neste momento. Deus do teu Em nome coração, de eu tô assim, Jesus. sai, Satanás, Em nome de não Jesus. vou nunca mais. Oh, glórias a Deus, aleluia. Receba esta oração abençoada e direcionada ao seu coração. Em nome de Jesus, arranca toda a tristeza, arranca todo o orgulho, toda a vaidade, toda a ganância, tudo que não provém de Deus, todo sentimento maligno, facioso, bote por terra neste momento. Em nome de Jesus, irmão, não aceite, meus irmãos, esses sentimentos malignos que te afastam de Deus, meus irmãos. Não deixe que ele te atrapalhe na caminhada com Cristo. Elimine ele já de sua vida, meus irmãos. Todo o ciúme, toda a inveja, meus irmãos. Porque, meus irmãos, nós temos que ser, meus irmãos, todos iguais perante aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor nós somos todos iguais, meus irmãos. Mas entre nós, meus irmãos, nós temos que se considerar todos iguais, meus irmãos. Porque, meus irmãos, é por causa dessa falta de amor, meus irmãos. Essa falta, meus irmãos, de compaixão, meus irmãos. Que uns querem pisar nos outros, uns querem humilhar os outros, meus irmãos. Tendo inveja, tendo ciúme, meus irmãos. E eu digo aqueles que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Muitas das vezes, meus irmãos, querem humilhar os seus irmãos em Cristo, meus irmãos, e é muito triste isso vendo acontecer nas igrejas hoje, meus irmãos, um irmão tendo inveja do outro, ciúme do outro, tentando derrubar, em vez de apoiar, em vez de incentivar, meus irmãos, a esta pessoa buscar mais a Deus. Pode, meu filho. Se uma pessoa de Satanás, nossa, aquela pessoa, então que pedir sempre perdão. Tem, amém, não pode ter ciúme no coração, nem inveja, né, meu filho? Amém? Então, meus irmãos, essa palavra que eu deixo ao vosso coração, meus irmãos, não deixe esse sentimento, meus irmãos, entrar dentro do teu coração, meus irmãos, pois é infelizmente, como eu estava dizendo para vocês, meus irmãos, as pessoas, meus irmãos, deixam esse sentimento maligno de ciúme, de inveja entrar dentro do coração, meus irmãos, e uns irmãos querendo derrubar o outro, meus irmãos, tentando destruir o ministério um do outro, sendo que deveria, meus irmãos,
como todos estão no prol do reino, meus irmãos, como todos meus irmãos estão, meus irmãos, com o mesmo foco, que é ganhar almas para Cristo Jesus. Um devia apoiar os outros, não um querer ser mais do que o outro, meus irmãos, e nem humilhar, meus irmãos, um ao outro, ou destruir o ministério dessa pessoa. Você tem que incentivar alguém a seguir na caminhada com Cristo e não afastar e destruir esta pessoa, amém? Então, meus irmãos, esta palavra que eu deixo ao vosso coração, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, já estamos em 17 minutos e 14 segundos, então é esta palavra que nós deixamos ao vosso coração, amém, meu filho amado? Dá sem paz. Amém, glórias a Deus, dá um tchau e joga beijinho, porque não pode faltar. Ai, coisa linda.